Uma das coisas mais importantes, e aí você pergunta, como encontrar propósito em meio ao caótico? Isso. Né? Ou aquilo que parece sem sentido, aquilo que é o nojo absoluto, como diria Sartre, Perfeito. ou nada contínuo do Albert Camus. Né? A gente precisa lembrar que no universo, antes de eu ser, nada existia como eu, e quando eu deixar de ser, nada o será. Isso significa que eu sou único. Uhum. Uma das formas do arranjo da vida nesse universo sou eu. Portanto, a vida se arranjou de um modo único. Agora, eu sou único, mas eu não sou o único. Tá, perfeito. Não há ninguém como eu, não houve e não haverá, mas não sou só eu que sou. Há outros eus. Uhum. Isso significa que o meu propósito maior nesse universo, em que se imaginaria, em que não há sentido aparente, é a construção do sentido. Não há um propósito dado, a menos que seja no campo da fé religiosa, a menos que seja no campo do dogma, não há um propósito que aqui está e diz vá, faça isso. O que existe é a necessidade de você edificar, construir esse propósito. Por isso, meu propósito, eu quero que eu faça falta. Perfeito. Esse é o meu propósito. Agora, eu poderia fazê-lo sendo maldoso, malévolo, poderia fazê-lo de modo egoísta. Eu não quero assim. Eu quero ser bem lembrado. Eu quero ser afamado, como eu disse antes, e não difamado. Por quê? Vaidade minha. Carpe diem quer dizer, não deixe de aproveitar o agora. Sim. Não viva só o agora. Eu vou dar um ar intelectual à minha frase final e citar Agostinho de Hipona. Ele dizia, nós só vivemos o presente. Só que há 3 tipos de presente. O presente do passado, que chama memória, mas que está com você agora. O presente do presente, que é a percepção do imediato, que é o que você está vivenciando. E o presente do futuro, que é a espera, a expectativa, que também está com você. Mas você só vive o presente, por isso não abrevie teu presente. O que move a pergunta sobre o sentido da vida é a consciência da nossa finitude. Eu só me pergunto sobre o sentido daquilo que faço porque eu tenho noção de que eu não tenho todo o tempo do mundo para, deixando de fazer aquilo, fazer outra coisa que dê certo. Claro. Certo? Se eu imaginasse que eu tenho todo o tempo do mundo, eu poderia me reinventar várias vezes. Mas eu tenho uma finitude. Quando a gente ouve Nelson Cavaquinho cantar, sei que estou nos últimos degraus da vida, meu amor. Esta ideia, sei que estou, há momentos em que ela vem à tona. Quando você tem um tempo pandêmico em que a nossa mortalidade ela fica expressiva, quando a gente sobrevive a um acidente, quando a gente encontra a saída de uma agonia, a pergunta vem. E evidentemente que, como nós vivemos uma sociedade ruidosa, em que a tecnologia ela não admite que você pare para pensar, e aí te dou um exemplo concreto. Não existindo mobile há 30 anos, se eu ficasse agora numa fila, num banco, ou se eu ficasse agora num outro lugar, parado, não tendo nada para fazer, e portanto não tendo que consultar para ocupar a minha mente ociosa, eu tinha 2 alternativas. Uma, conversar com quem estava perto. E portanto ter um contato maior. A segunda era ficar pensando sobre a minha vida. Qual é o momento que eu, Cortella, uso para meditar? Você imaginaria, alguém da área de filosofia para algumas vezes ao dia e fica quase que dentro de um modo monacal, pensando. Não, viagem de avião. Eu sempre viajei muito, quase todos os dias, o período pandêmico restringiu isso ao máximo, mas uma viagem de 3, 4 horas, por exemplo, dentro do Brasil, em que eu possa colocar o meu fone de ouvido, e eu o faço, e eu deixo sem nada, sem música alguma, apenas para diminuir o ruído que está em volta. Claro que essas questões elas vêm. A grande questão da filosofia ela é de uma abstração que teu achismo ele vai multiplicar. Por que existe alguma coisa e não nada? Isto é, por que as coisas existem em vez de não existirem? Claro. Certo? A ciência, a arte, a filosofia, a religião tentam responder essa questão. A ciência, a arte, a filosofia e a religião passam o tempo todo em busca de algo que dê sentido. No duplo conceito, sentido como significado e sentido como direção. Então, quando se pergunta de modo brincalhão, como fez Monty Python, qual é o sentido da vida? Sim.
Evidentemente que você pode chegar à conclusão do Jean-Paul Sartre e dizer nenhum. A vida, ela é apenas, né? Contemplativo. Isso, ou como lembraria Fernando Pessoa, o homem é um cadáver adiado. Ou se a gente olha, né, o que disse, né, o pensamento mais forte, né, no campo da literatura, né, dentro do Guimarães Rosa, quando lá no Grande Sertão, Veredas, Reobaldo várias vezes diz: viver é muito perigoso, viver é muito perigoso, mas tem um momento que é muito marcante. Numa das vezes, Reobaldo diz: viver é muito perigoso, sempre acaba em morte. Ora, esta ideia que nos leva a imaginar a obviedade de um lado e o espanto do outro, Jonathan Swift dizia, né? Qual é a lógica de, num funeral, pessoas tecerem palavras de espanto por aquele mortal estar morto? Ora, esta ideia da nossa mortandade, ela nos leva a perguntar qual é o sentido. Há pessoas que passam a vida sem construir uma razão e há outras que, ao encontrá-lo, seguem. E eu sempre digo que com a morte a gente não se conforma, a gente se conforta. A gente se conforta. Isto é, uma das características da brasilidade que eu acho muito exuberante é nós sermos capazes de brincar, inclusive, com o trágico. E não é desrespeitoso brincar com o trágico, a menos que ele seja ofensivo. Mas quando o trágico carrega dentro de si uma possibilidade de depuração, de catarse, o humor pode fazer isso. Quando o humor ele não é ofensivo, mas ele é capaz. E o que eu chamo de ofensivo é aquilo que diminui outra pessoa sem que haja da parte dela concordância. A Cláudia, com quem eu sou casado, é gestora de teatro há décadas e ela brinca, e é sério. Ela diz: o teatro é uma mentira combinada. Né? Quem lá está sabe, né, que aquilo tem uma ficção forte. Claro. Quem lá vai sabe disso. Quem no palco está também o sabe. E eu, nas vezes que vi você contando histórias, eu também sou contador de histórias, sou professor. Sim, acho incrível, inclusive. Não é que eu identifico naquilo que você fala o que é ficção e o que não é. É que eu não preciso identificar. Uma das coisas gostosas é que eu seja capaz de me entregar a uma apresentação, né, dentro de um espaço teatral, não fingindo que eu acredito, acreditar que eu estou fingindo que aquilo é verdade. Né? E nessa hora, é claro que nós temos que imaginar que a nossa existência ela tem algum sentido.